Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Hoje nós temos como tema a hemofilia como caracterização e diagnóstico. Gostaria de dar boas-vindas a todos e conosco agora, nesse momento, para dar início a uma fala, a Silvana Salomão, diretora-geral do MT Hemocentro. Silvana, por favor, fique à vontade. Olá, quero cumprimentar a todos os participantes. Sejam bem-vindos. Mais um sonho se tornando realidade para o MT Hemocentro. Estamos interagindo profissionais de saúde por meio de tecnologia, de informação e comunicação, capazes de levar o conhecimento aos profissionais da saúde que se encontram no interior do estado de Mato Grosso. E qual a importância disso, eu pergunto, né? Uma rede de profissionais bem orientada evita encaminhamentos desnecessários para os especialistas do MT Hemocentro. Mato Grosso possui um território muito extenso, né? 1.000 quilômetros, certas cidades possuem da capital. Imagina a importância de se evitar que um paciente e seus familiares se desloquem 100 ou até 1.000 quilômetros para realizarem o procedimento ou uma consulta que poderia ser alcançada no seu próprio município. Eu não tenho dúvida da importância deste momento, deste serviço e dos benefícios que trarão para os usuários do Hemocentro. Eu estou aqui para agradecer a minha equipe, que me apoia, que articulou com o Telesaúde, com o Hemocentro, a empresa Shire, e para hoje, 10 de maio de 2018, a nossa instituição avança na oferta de serviços e cuidados em saúde à distância. O MT Hemocentro, ele amplia seus horizontes e agradece a cada um que possibilitou essa realidade. O Telesaúde já é um sucesso no estado de Mato Grosso desde 2015 e será também um sucesso enquanto proposta de melhorar e otimizar o atendimento aos pacientes com diagnósticos de hemoglobinopatias e coagulopatias. Hoje inicia o primeiro módulo de muitos que virão. Agradeço a doutora Paloma, excelente médica, funcionária exemplar do MT Hemocentro e referência estadual em hemofilia. Agradeço também a presença da especialista Cristiane Maria da Silva Pinto, da Universidade Unifesp de São Paulo, que prontamente aceitou o nosso convite. Agradeço ao Josué Silva Barros, representante da empresa Shire, que é um grande e importante parceiro do MT Hemocentro. Muito obrigada aos idealizadores do Telesaúde de Mato Grosso, a Conceição e o Oberdan. Agradeço de coração. E enquanto diretora do Hemocentro, desde final de 2016 e início de 2017, estamos esperando por este momento, né? Por entender a importância dele e a importância que trará aos nossos pacientes. Hoje nós temos mais de 440 pacientes com coagulopatias hereditárias e nossa proposta é facilitar a vida de cada um deles. Obrigada a todos que estão nos assistindo e que irão acompanhar as apresentações e discutir juntos diagnóstico e tratamento da hemofilia. Obrigada. Gostaria de agradecer as pessoas que estão aí assistindo. A gente está aqui para fazer essa troca e vamos começar falando um pouquinho do que é hemofilia, como a gente identificar. A doutora Cristiane depois vai falar de tratamento. Como a Silvana falou, nosso objetivo é que todo mundo fique um pouquinho mais familiarizado com a doença, que apesar de não ser uma doença assim, não é uma doença muito comum, mas é uma doença muito antiga, né? A hemofilia existe descrita desde o século II, quando faziam circuncisão, tinha criança que morria sangrando e ninguém sabia por quê. Depois foi estudado, identificou-se que era hemofilia, e aí o tratamento começou a ser feito agora, né? Da forma como é feito tem muito pouco tempo, não tem nem 10 anos. Então a gente está agora no momento de melhorar a vida dessas pessoas e a gente quer que todo mundo tenha pelo menos um pouquinho de noção de como a gente pode fazer isso. Para começar, a gente quer falar primeiro quando eu vou pensar que eu tenho um paciente que tem hemofilia. Primeiro, é muito mais comum no sexo masculino, eu vou mostrar depois por quê, né? Então tem um menino que está sangrando
um monte, eu tô sangrando por mais tempo do que era para sangrar. Um cortinho pequenininho que não parou de sangrar tem 5 dias, tem que pensar em alguma coisa. Aí eu vou perguntar, na família tem alguém que tenha uma doença sangrante, tem alguém que tenha um distúrbio de coagulação? A maioria deles, 70%, tem alguma história familiar. Ah, o tio da criança, o vovô da criança, às vezes existe, mas a gente tem aqueles 30% que são histórias novas. Tem paciente que nunca teve ninguém na família, mas também pode ter hemofilia. Então, por isso, a gente tem que também fazer essa pergunta essa investigação e pensar nisso quando for suspeitada a doença. Aí, primeiro, eu queria mostrar como que acontece quando a pessoa tem quando tem uma lesão, um distúrbio, um sangramento, alguma coisa assim. Uma pessoa que não tem hemofilia, tem um vasinho que teve uma lesão, as plaquetas vão se aderir lá e depois vai começar a ativar a cascata de coagulação e os fatores aqui que vocês estão vendo, vão um ativando o outro, o 6, o 7, o 8, o 9, até formar o tampão do coágulo, parar o sangramento. Isso numa pessoa normal, geralmente isso leva alguns minutos e já começou a fazer o coágulo. E para o sangramento. Na pessoa que tem hemofilia, a gente tem algumas alterações. Por exemplo, a pessoa teve a mesma lesão, começou a fazer a agregação plaquetária, que é comum em todo mundo, no hemofílico também faz a agregação plaquetária, o tampão plaquetário. Às vezes, esse tampão plaquetário não foi suficiente para conter o sangramento. Aí vai precisar da ativação da cascata de coagulação. Nessas pessoas com hemofilia, que são deficiência do fator 8 ou 9, a cascata de coagulação não vai ter continuidade, então ele não vai conseguir estancar o sangramento de uma forma mais contínua. Então a pessoa vai continuar sangrando. Não vai parar de sangrar, não é aquele sangramento em cascata, mas ele não para de sangrar. Porque a lesão tá lá e ele não conseguiu fazer o tampão de coágulo, né? Então, o que vem a ser hemofilia depois de tudo isso? É uma doença hemorrágica hereditária, ligada ao cromossomo X, e é caracterizada pela deficiência ou anormalidade da atividade coagulante do fator 8, que é a hemofilia A, ou do fator 9, que é a hemofilia do tipo B. A hemofilia, como eu disse no começo, é uma doença genética. Então, geralmente eu tenho, como ela é ligada ao X, geralmente a mãe, portadora, passa o gene para o seu filho, homem, que a mãe passa o X, o pai passa o Y, né? Então, o pai não vai passar, mas a mãe passou o X com a doença e fez um menino hemofílico e uma filha portadora. A gente tem a possibilidade de ter um pai hemofílico e uma mãe normal. Aí ele vai transmitir o X para as filhas dele, que vão ser portadoras, nenhum dos filhos da prole vai ser doente. Ou a gente tem a possibilidade de ter um pai hemofílico e uma mãe portadora. Isso geraria daí uma filha hemofílica, um filho hemofílico, uma filha portadora, e 25% da prole só com chance de não ter nada. É uma situação mais rara, mas isso também pode acontecer, né? A hereditariedade é uma doença hemofilia A, acontece em 1 para cada 10 mil nascidos vivos masculinos, e a hemofilia B, 1 para cada 30 mil nascidos vivos masculinos. Então, lembrando que isso faz a hemofilia A muito mais comum que a hemofilia B, né? E a gente tem aqueles 30% de mutação de novo, que apesar daquela hereditariedade, é alguém que não tem ninguém na família e começou a partir daquele ponto uma pessoa com hemofilia também. E aí, o que vai ter? O que essa pessoa com hemofilia que vai sangrar vai acontecer com ela? Então, são sangramentos intraarticulares, que a gente caracteriza como hemartroses, que sangram juntas, né? Juntou a articulação. Cotovelo, joelho, principalmente, né? Joelho, tornozelo, cotovelo, ombro e coxo femoral. Essa é a frequência mais comum de acometimento de articular. Esse sangramento vai começar um sangramento pequeno, mas de acordo com a manutenção desse sangramento, esse paciente vai ter um risco de lesão dessa articulação. E esse risco de se manter o sangramento, essa articulação pode ser lesão definitiva, com necessidade de prótese, essas coisas. Daí a necessidade da gente fazer um tratamento correto para evitar que isso aconteça com essas pessoas, né? A gente tem as classificações da hemofilia, dependendo do nível de atividade do fator que o paciente vai ter. Então, eu tenho hemofilia grave, quando a pessoa tem menos que 1 unidade por decilitro ou a atividade do fator é menor que 1% do normal. Isso vai fazer o quê? Sangramentos articulares, que são as hemartroses que a gente falou,
ou musculares relacionados a trauma ou frequentemente sem causa espontânea. Então é comum esses pacientes chegarem, eu estava fazendo nada e começou a sangrar meu joelho. E aí a gente tem que fazer o fator e é orientado daí o uso do fator da forma correta e de acordo com o peso do paciente, né? Eu tenho hemofilia moderada, que é quando ele tem de 1 a 5 unidades por decilitro da atividade, ou 1 a 5% da atividade do fator. E geralmente são sangramentos relacionados a traumas. Às vezes espontâneos, mas são mais raros, e isso depende do fenótipo do paciente também. E sangramentos prolongados, por exemplo, vai tirar um dente, aí ele demora para parar de sangrar. Para parar no mesmo dia, ele demora 3, 4 dias para parar de sangrar se a gente não fizer um auxílio correto, né? E eu tenho hemofilia leve, que é aquele que tem de 5 a 40% da atividade normal do fator. E esses pacientes geralmente só sangram se tiver algum trauma maior ou um procedimento. Um paciente que vai fazer cirurgia, um paciente que vai precisar fazer uma cirurgia mais extensa, ou teve um acidente muito mais violento, a gente sabe que vai precisar da reposição, mas eles não precisam geralmente de um tratamento de rotina, né? São pacientes mais tranquilos de se tratar. E aí, eu tenho uma história dessa, eu vi um paciente, um menino, que sangra, que tem história na família, como eu vou confirmar a doença? O primeiro exame mais fácil a gente fazer e que é mais comum da gente identificar é o TTPA, o coagulograma, que vai mostrar o TTPA alargado. A única alteração é o TTPA alargado, o TP não precisa estar alargado. E aí eu posso fazer o teste da mistura. O teste da mistura é quando eu misturo um plasma normal, nesse plasma com TTPA alargado, e ele vai normalizar. Se ele normalizar, é porque o fator deficiente no plasma do paciente estava presente no outro, e aí me parece ser hemofilia. Se ele não normalizar, pode ser algum anticorpo presente, que é comum, às vezes, pós-infecção, ou pode ser alguma outra doença que a pessoa apresente, né? Deu TTPA alargado, eu vou ter que fazer a dosagem do fator 8 ou 9, de acordo com a história. Geralmente a gente dosa os dois, porque a caracterização clínica dos dois é igual, né? A gente dosa os dois fatores, e aí, dependendo da deficiência do nível, eu classifico o paciente e planejo o seu tratamento. E agora a doutora Cristiane vai continuar explicando para a gente como será esse tratamento. Gostaria de agradecer muito o convite. Eu trabalho com hemofilia já tem alguns anos e para mim é um grande prazer poder disseminar o conhecimento a respeito da doença para que a gente possa garantir um melhor tratamento e qualidade de vida para os nossos pacientes, né? Então eu vim aqui para complementar a brilhante aula da doutora Paloma, que falou a respeito da hemofilia, do que ela é, como é que ela se manifesta nos pacientes. Então eu vim falar do tratamento, como é que a gente trata os pacientes, né? Então, o paciente que tem hemofilia B, que tem deficiência de fator 9, vai receber concentrado de fator 9, né? O paciente que tem hemofilia A, que é onde falta o fator 8, ele vai receber concentrado de fator 8, né? Então, a reposição é de acordo com a deficiência do paciente. Hoje, aqui no nosso país, a gente tem 2 tipos de fator 8. O nosso fator 8 pode ser plasmático ou recombinante, tá? E o fator 9 que a gente tem no país é somente plasmático. E esse fator pode ser dado em demanda, ou seja, quando o paciente sangra, ele recebe o fator, ou em profilaxia, na forma que a gente faz um cálculo sobre as atividades que o paciente faz e, de acordo com a atividade que ele faz, ele recebe esse fator para que não haja sangramento nas atividades diárias desse paciente. Então, a gente tem lá os nossos fatores que são calculados a reposição conforme a necessidade do paciente, né? E, principalmente no fator 8, a gente pode ir lá começar o tratamento com plasmático ou com recombinante. E aí, o que a gente pode misturar? Qual a diferença entre eles? O que acontece? O plasmático, ele vem de doação, né? Aqui no nosso país a gente não tem a fabricação do concentrado de 8 ainda, e aí quando a gente tem o plasmático, o doador vai lá, doa o plasma, e do plasma a gente tira os fatores que mais nos interessam. Então a gente tem o fator 8 aqui que é tirado do plasma, é processado, e ele vira concentrado de 8 ou concentrado de 9. E a gente tem o fator recombinante, que a gente geralmente pega a célula do ovário de um murino, seja mais utilizado é o hamster chinês, coloca lá um RNA para que ele produza o fator que a gente quer. Aqui no Brasil o que a gente tem é o 8, né? E aí essa célula vai produzir fator 8 humano, porque a gente coloca o RNA humano para que ele seja produzido
do fator 8 humano, e aí esse fator é beneficiado até que ele possa ser usado com segurança e eficácia no paciente. A gente pode começar o tratamento com plasmático e mudar para recombinante? Pode. A gente pode começar o tratamento com recombinante e mudar para o plasmático? Pode. Essa mudança que a gente chama, o termo switch em inglês, quer dizer transição. O mais adequado é você começar com uma medicação e mantê-la, tá? Mas existe alguns casos que a gente começa com plasmático e depois muda para o recombinante. O que não é adequado é a gente começar com plasmático, ir para recombinante, depois voltar para o plasmático. Então, é tentar seguir sempre um tipo de molécula para que a gente acostume aquele organismo àquela molécula, tá? Toda vez que a gente faz uma transição, a gente expõe o paciente a uma molécula nova. Então, existe a chance da gente formar um inibidor, ou seja, um anticorpo contra aquela molécula que não é do paciente. Então, toda vez que a gente for trocar o tipo de fator, a gente geralmente procura inibidor com 10 dias de exposição, 20 dias de exposição ou 50 dias de exposição. Ou seja, cada dia que ele recebe o fator é contado como um dia de exposição, tá bom? E aí a gente sempre procura para ver se essa troca não está expondo ele à produção desse anticorpo. O que é importante? Nós não podemos misturar os produtos. Então, vamos supor que eu tenho um paciente que toma 2.000 unidades de fator e eu tenho 1.500 de plasmático e 500 de recombinante. Eu posso fazer 1.500 de um e 500 de outro e fazer no meu paciente? Não. Se ele faz plasmático, você vai fazer os 1.500. Se ele vai fazer o recombinante, você vai fazer o que você tem, os 500. Mas não se pode misturar os produtos, tá? Isso é bem importante. Apesar da gente ter os dois disponíveis, o tratamento do paciente é sempre focado naquilo que a gente começou e aquilo que ele responde, então, que a gente já programou para ele. Então, como eu já falei anteriormente, a gente tem lá aquelas duas modalidades de tratamento. De demanda, que é quando a gente sangra, e aí a gente dá o fator para a gente tratar o sangramento, ou profilático, que é o que a gente dá o fator para evitar o sangramento. O que acontece no nosso tratamento de demanda? Como a doutora Paloma já falou, por volta de 80% dos sangramentos do hemofílico são no sistema osteoarticular, ou seja, sangramentos nos músculos e articulações. E os sangramentos nas articulações repetidos fazem um processo inflamatório que acaba por determinar perda da funcionalidade daquela articulação. Aqui é um raio-x que mostra um joelho que uniu o osso de cima, o fêmur, com o osso de baixo, tá vendo? E aqui ele colocou uma prótese para substituir aquela articulação dele que ele perdeu. Então, o que acontece? Um sangramento articular uma vez faz depósito de ferro naquela articulação, que faz uma inflamação naquela articulação, essa inflamação vira crônica, essa inflamação crônica vai destruindo essa cartilagem e determinando a formação de novos vasinhos por conta da articulação. Então, novos vasos vão levar a disponibilidade, a maior possibilidade da gente ter outros sangramentos. Então, se vocês notarem, é um ciclo vicioso. Quanto mais eu sangro a articulação, mais eu sangro a articulação. E quanto mais sangro a articulação, maior destruição da cartilagem eu tenho, então maior chance de eu perder a função dessa articulação. E o paciente tem grande possibilidade de ficar um deficiente físico por uma artropatia incapacitante. Então, depois de muitos estudos, por volta de 1970, começou-se a profilaxia nos pacientes. Então, notava-se que quando a gente aumentava a quantidade de fator circulante do paciente, ele tinha menos sangramento e assim os pacientes que recebiam a modalidade chamada profilaxia, ou seja, elevar a quantidade de fator sem haver sangramento, eles sangravam menos e eles não viravam deficiente físico, né? Aí você vai falar, mas olha, eu gasto mais, né? O meu custo é elevado, porque na realidade, às vezes eu chego, a gente no Brasil, e tem a profilaxia dividida em algumas formas, e a gente já vai falar sobre elas daqui a pouco, e a gente pode começar recebendo fator uma vez por semana, mas às vezes pode chegar a receber fator dias alternados se precisar, e quando eu tenho um acesso venoso ruim, mesmo assim eu faço profilaxia.
Os estudos mostraram que quando a gente eleva a quantidade de fator circulante, a gente previne sangramento, e o sangramento nas crianças dá menos perdas de dia da escola, então ele se torna um indivíduo produtivo que acompanha, né, que consegue aprender, tem menos complicações, as complicações que acontecem são com gravidade bem menor, né? A gente chega a não ter hospitalizações, né? E o desempenho escolar determinando que aquele paciente que há pouco tempo atrás ia ser um paciente que ia ser aposentado cedo, não ia ser um indivíduo produtivo, é um indivíduo que vai participar da sociedade, que vai reproduzir, que vai ser um indivíduo muito próximo da vida dos outros, dos demais que não possuem hemofilia. Então, aqui no Brasil, né, na realidade, essa classificação é uma classificação internacional. Aqui no Brasil, a gente também segue pelo protocolo do Ministério da Saúde esse tratamento profilático dessa forma, né? A profilaxia primária a gente faz nas crianças, ela reduz muito a incidência de artropatia e sangramento com risco de morte nas crianças, e a gente denomina a profilaxia primária quando a gente começa o tratamento antes dos 3 anos de idade ou após o primeiro sangramento articular. Tá? Então, é uma criança que não tem alteração do sistema osteoarticular. Né? Então, e não tem, e a profilaxia começa para que ela não tenha, na prevenção desse acometimento. A profilaxia secundária, ela tem o objetivo de reduzir a frequência do sangramento, tratar o que a gente chama de articulação-alvo, e a gente já vai definir essa articulação-alvo, ou quando eu já tenho uma doença articular, lembra naquele slide anterior que eu falo de sinovite crônica, do processo inflamatório crônico que a gente teve, que a gente tem quando sangramentos repetidos, que está aqui, ó, essa sinovite crônica. Então, quando eu chego aqui para tratar essa sinovite crônica, é que a gente usa, quando a gente denomina profilaxia secundária, tá? E aí a profilaxia terciária acontece principalmente para impedir os efeitos clínicos da artropatia, ou seja, quando eu já tenho aquela perda da minha cartilagem, quando eu já tenho uma artropatia documentada, né? E aí a gente faz o tratamento para prevenir complicações dessa artropatia, tá bom? Então, você me fala, eu cheguei a comentar que existem protocolos. Sim, o nosso ministério tem um protocolo muito documentado, muito bonitinho, que foi feito por especialistas com anos de experiência no Brasil, né? Inclusive com auxílio de pessoas de fora do país, com anos de experiência no tratamento da hemofilia, né? Então, no protocolo de profilaxia primária, então a gente está lá bem bonitinho, que a gente vai colocar após a ocorrência da primeira hemartrose, ou seja, sangrou ou a articulação a primeira vez, ou se até os 3 anos ele não sangrou a articulação vez nenhuma, a gente já está autorizado a começar. No nosso protocolo, a gente começa com doses escalonadas, que podem começar com 1 vez por semana, e aí a gente vai aumentando de acordo com o padrão de sangramento da criança ou com a necessidade das atividades que ele tem. A profilaxia primária é indicada prioritariamente para hemofilia A grave, tá bom? A profilaxia secundária, como diz aqui a definição, é um tratamento intermitente, tá? E aí ele serve para a gente prevenir os sangramentos, para prevenir a progressão da doença que foi daquela sinovite, daquela inflamação por sangramentos repetidos. Então, ela tem que ser iniciada depois da resolução do sangramento, ou seja, eu tive um sangramento de cotovelo, eu já vou começar a profilaxia? Não, eu vou tratar o sangramento, né? Eu vou parar aquele sangramento daquele cotovelo. Tá resolvido? Tá tudo certo? Não tem mais nada? E sim eu vou planejar a profilaxia dele, tá bom? E aí a gente coloca aqui na articulação-alvo. O que é articulação-alvo? É quando eu tenho sangramentos repetidos naquela mesma articulação. Então, eu tenho 3 ou mais sangramentos na mesma articulação num período de 6 meses. Aí você fala assim, mas ele teve 3 sangramentos em 2 meses. Já é uma articulação-alvo, tá bom? Então, a gente costuma entrar com a profilaxia secundária, principalmente quando a gente já tem uma articulação-alvo,
com hematomas volumosos ou quando o paciente já teve principalmente sangramento intracraniano. Porque o hemofílico com história de sangramento intracraniano uma vez tem grande possibilidade de recorrer a esse sangramento, como é um sangramento com risco significativo de incapacitação e de risco de morte, então a gente geralmente entra com a profilaxia que a gente chama de secundária. Então, como é que eu vou classificar essa profilaxia secundária? Eu tenho pelo protocolo a profilaxia secundária de longa duração, que é quando a gente faz o uso do fator para prevenir, para evitar os sangramentos em mais de 45 semanas do ano, ou a de curta duração, quando ele teve um sangramento e, por exemplo, na semana seguinte ressangrou aquela mesma articulação e eu vou precisar fazer uma fisioterapia e que ele vai melhorar, eu posso fazer, e a gente chama de curta duração aquela que dura entre 3 e 12 meses. Tá bom? Então, assim, aí você fala, a profilaxia secundária eu posso fazer só na hemofilia grave também? Não, na moderada, na leve. Geralmente, quando acontece, por exemplo, um trauma que pode fazer um sangramento num paciente com hemofílico A leve, a gente faz o tratamento daquele sangramento e depois a gente faz um período de profilaxia para evitar que esse sangramento recorra. Aí você fala, então quem decide o que a gente vai fazer para o paciente? A equipe, que geralmente é multidisciplinar e isso ajuda muito o médico, e o paciente, que vai falar para a gente o que ele faz, com o que ele trabalha, que forma que ele consegue, quem é que faz a aplicação, se ele faz, se a família faz, para que a gente, em conjunto, equilibre a balança do tratamento ideal para o paciente. Então, falando de protocolo, hoje existe o que a gente chama de individualização do tratamento. Tá? Então, existe a possibilidade, hoje a gente tem alguns sistemas de computador que nos ajudam e que a gente, com coletas de sangue do paciente, consegue determinar qual é a meia-vida, ou seja, quanto tempo dura aquele fator circulante no sangue do paciente. Né? Então, eu sabendo quanto tempo esse paciente tem o 8 circulante, eu consigo calcular quantas vezes por semana eu vou fazer o fator nele, deixando ele coberto para as atividades que ele precisa. Tipo, se eu tenho um paciente que joga futebol 3 vezes por semana, 3 vezes por semana eu preciso que ele esteja com o fator na parte mais alta que a gente precise. E aí, se 3 vezes por semana ele faz a infusão de fator, quando que eu vou ter a quantidade mínima de fator circulante? Quando esse sistema me mostra que a quantidade mínima de fator circulante estão nesses momentos, a gente decide junto com o paciente que nesses momentos a gente vai fazer atividade de menos risco. Tá? Então, isso permite com que eu faça, de acordo com a atividade de cada paciente, planeje a melhor forma dele viver as atividades que ele queira, com menor risco de sangramento, e tudo isso vai gerar uma qualidade de vida para o paciente, né? Então, o meu paciente quer fazer escolinha de futebol 3 vezes por semana, então a gente vai determinar quando que ele vai fazer. Quando o fator está muito baixinho, nesses momentos de fator mais baixo, ele vai fazer clube de leitura, ele vai jogar videogame, né? Esse processo que a gente viu aqui e aqui chama farmacocinética, que vai determinar a duração do fator de cada um, né? E que é diferente. Quando a gente fala meia-vida é, na realidade, uma média de todos os indivíduos, mas tem indivíduos que fazem com que o fator circule, acabe mais rápido, e tem alguns pacientes que o fator dura um pouco mais. Então, quando a gente tem essa oportunidade, a gente pode planejar sempre em conjunto, em decisão compartilhada com o paciente, o que fica melhor para ele. Eu gostaria de agradecer bastante a possibilidade da gente conversar sobre o tratamento da hemofilia. Esse é um encontro muito importante e é só o início do que a gente tem para mostrar e para falar a respeito da doença. O Brasil caminha cada vez para melhor tratamento dos pacientes e eu acho que o engajamento das equipes que têm acesso a esse paciente que tem esse tipo de doença proporciona um aumento significativo na qualidade de vida. Parabéns ao Estado do Mato Grosso pela iniciativa.
Então, o nosso convidado de agora é o Dr. Volney Oliveira Tax, responsável técnico hematologista do MT Hemocentro. Por gentileza, fica à vontade. Boa tarde. É extremamente importante essa participação dos colegas. Eu gostaria de parabenizar a doutora Paloma, a doutora Cristiane, pela brilhante apresentação com relação a esse tema de uma patologia tão importante, né, do nosso atendimento do dia a dia do Hemocentro. Eu gostaria de salientar que o Hemocentro, hoje ele é referência na doença, no diagnóstico, e que todos os pacientes com diagnósticos possíveis têm que ser encaminhados para o nosso ambulatório de hematologia do Hemocentro. E o telefone do Hemocentro, só foi passado aqui, é 3623-0044. A outra importância prática que eu costumo dizer é que a hemofilia, ela é uma coagulopatia que ela é difícil, é um obstáculo para todos os colegas médicos, até mesmo para nós hematologistas, e é importante palestras como essas, orientações para colegas médicos, clínicos, colegas pediatras, profissionais de saúde em geral, tenham conhecimento acerca de todos os sintomas das suspeitas da doença e que esses pacientes também possam ser encaminhados para diagnóstico para o nosso Hemocentro. A segunda parte importante que eu vi, que é extremamente importante, que foi na elucidação desse assunto aqui na webconferência, é que todos esses pacientes que têm hemorragias agudas, que já são realmente portadores de hemofilias, é extremamente importante que eles sejam atendidos nos seus locais de origem para evitar o menor número de sequelas desses pacientes, que ele tenha o menos sequelas possíveis e que seja mais fácil o tratamento para eles. Para isso é importante o conhecimento de como tratar esses pacientes. Então, se esses pacientes não forem bem tratados, ele pode ter sequelas irreversíveis, né, que vão demandar realmente dificuldade do dia a dia desses pacientes. Então, eu agradeço a participação de todos, agradeço a participação dos colegas, da equipe de telesaúde, e foi extremamente ilustrativa essa teleconferência para nós e para nossos pacientes hemofílicos. Vamos lá. A questão chegou do João e ele gostaria de saber o seguinte. Ele fala assim: sou professor no SESI Escola e temos um aluno com hemofilia fator 9. Ele teria alguma restrição de atividade no horário de recreação? Boa tarde, João. Então, não tem nenhuma restrição. Nosso objetivo é que eles vivam uma vida normal. Provavelmente, depende do qual indicação da hemofilia dele, ele faz a reposição do fator de acordo com a necessidade. Então, a gente quer que ele brinque normal na hora do recreio. Óbvio que nos dias de educação física, essas coisas, a família é orientada a fazer o fator numa dose correta antes da atividade, mas ele não tem nenhuma restrição de atividade na escola para brincar nenhuma. Ok. Doutora Paloma, nós tivemos apenas essa questão. Eu gostaria então de deixá-la à vontade para suas considerações finais, por gentileza. Bom, acho que todo mundo já falou um pouquinho de qual é o nosso objetivo e por que a gente está aqui, né? Porque a gente quis passar um pouquinho da hemofilia, que é uma doença pouco comentada, mas que tem muita complicação. Então, acho que para vocês conhecerem um pouquinho da doença, saber a quem vocês podem recorrer e onde pode recorrer, e a primeira coisa a se fazer, né? As primeiras atividades para evitar que o paciente venha sangrando, né? Ou para tomar a primeira conduta antes de mandá-lo para cá, se houver necessidade. E aí a gente está aberto, assim, havendo dúvida, havendo qualquer pergunta que tenha sobre a doença, a gente está sempre à disposição para responder. Somos a referência do Estado, então temos várias pessoas envolvidas no tratamento e várias delas sabem responder muitas das coisas envolvidas com a hemofilia. Então, qualquer qualquer hora, qualquer lugar, a gente está lá para responder. Só nos procurar. Ok, muito obrigada, doutora Cristiane, por gentileza. À vontade, doutora Cristiane.
Eu gostaria de agradecer mais uma vez e gostaria de deixar o canal aberto mesmo. Eu deixei o meu e-mail disponível. Eu estou lá dentro da Universidade Federal de São Paulo, mas em contato direto com a Paloma o tempo todo, né? E achar que vocês, qualquer dúvida que tenham, sempre procurem um especialista, perguntem, qualquer dúvida é muito bem-vinda. O nosso principal objetivo de trabalho é tornar com que essas crianças, esses portadores da hemofilia, percam aquele estigma da época do Betinho e do Enfio, que foram nossos grandes divulgadores da doença, nossos grandes embaixadores que divulgaram a doença, mas que hoje o tratamento é diferente. Hoje a gente proporciona, o grande objetivo é qualidade de vida e proporcionar felicidade aos nossos pacientes. Isso a gente só consegue quanto mais a gente qualifica e a gente dissemina o conhecimento da doença. Obrigada.